Ser ou Tá Difícil, o podcast que você escuta, feito por quem você ainda não vê. Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast mais amado do Brasil. Pode ser ou tá difícil? Hoje com a participação do nosso entrevistado maravilhoso, Lolo, e também com a presença do nosso querido professor Tiengo, lembrando sempre do apoio do grupo de pesquisa Devires. E aqui, para iniciar essa tarde maravilhosa de entrevistas, eu gostaria que o nosso querido entrevistado Lolo se apresentasse, né, e falasse um pouco dele aqui, para a gente já poder entrar nesse clima aqui de entrevista. Olá, gente, boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui, né? Poucos tiveram esse privilégio de acompanhar até o final, né, a nossa pesquisa, né, que a gente teve. E dizer que foi bom, foi maravilhoso poder ter participado, né? Contribuído para que algo melhor possa acontecer lá na frente. Me chamam de Lolo, mas meu nome verdadeiro mesmo é Elomar. E já estou no presídio aqui desde a inauguração, tem um tempinho já. E estamos aí para fazer essa entrevista. Bora lá? Vou começar com uma pergunta aqui que eu gostaria de saber. O que você acha do Espírito Santo ter um presídio exclusivo para as pessoas LGBTQIA+. Olha só, meu modo de pensar é o seguinte, eu acho que foi um grande privilégio, né, que as autoridades deram para o grupo LGBT por devido, né, muitos crimes que ocorriam, né, contra o grupo no tempo em que o grupo não tinha uma cadeia específica só para pessoas homoafetivas, né? Então, tipo assim, depois que surgiu esse presídio, as pessoas podem se revelar, eles falam, muitos viviam num armário, não sei o quê, mas não é, as pessoas tinham medo, entendeu? Dentro do presídio de falar que era devido o medo às leis, regras, né, que existiam dentro de presídios, não impostas por autoridades ali do presídio, né, diretores, chefe de segurança, não. Regras impostas por presos mesmo. Então, é isso que acontecia. Então, para mim e para muitas pessoas foi um privilégio, porque hoje você tem um atendimento mais tranquilo, entendeu? A atenção, acho que dobrou, maior. A atenção dobrou em cima das pessoas que são realmente LGBT. Entendeu? Para mim é um privilégio. É o que eu penso. Legal, Lolo. Agora já vamos falar um pouco em relação à escola, o ambiente escolar. Eu queria saber, na época sua de estudos, como que era a sua relação com a escola e como que você se sentia dentro desse ambiente escolar? Olha só, para começar, eu sempre fui um cara meio sapeca. Eu era um aluno meio esperto. Eu conquistava primeiro. Eu conquistava as professoras, né? Aplicava o 7-1 nelas. Não, pra ser sincero. Aplicava o 7-1 nelas. Depois que elas se apegavam comigo, eu era sempre carinhoso com elas. Porque na hora que eu aprontasse, elas não iam me dar nem uma reguada e nem um puxão de orelha. Naquele tempo podia. Hoje, graças a Deus, não pode, né? Mas eu não sou criança mais. Porque se pudesse, já estava enrolada. Mas assim, eu tive que sair da escola também cedo, porque devido à dificuldade financeira da família, isso aí acabou que eu, com 11 anos de idade, eu tive que abandonar os estudos, entendeu? E fui pingado. Trabalhava mais do que estudava. Chegou até um certo ponto que
eu tive que abandonar de vez, porque eu não estava aguentando trabalhar de dia e estudar à noite. Às vezes eu ia para lugares que nem dava para voltar, eu tinha que ficar lá alojado, entendeu? Então isso aí dificultou muito a minha escolaridade. Mas é uma coisa que... Existe uma música que fala que quantas coisas a gente vive deixando para trás, mas tem coisas nessa vida que não volta mais, entendeu? E toda vez que eu ouço essa canção, eu lembro da minha infância. Infelizmente, eu fui aquele garoto que não tive a infância. Eu não pude brincar de carrinho de rolemã, não pude brincar de bolinha de gude, soltar uma pipa, porque eu tinha um compromisso. Eu tinha que ajudar minha mãe a cuidar dos meus irmãos, entendeu? Eu sou o mais velho deles. E isso aí me atrapalhou um pouco em relação à escola. Mas, graças a Deus, depois que eu cresci também, eu usei minha mente, fiz bastante curso, entendeu? Algumas coisas que eu tinha interesse, eu acabei correndo atrás. E foi isso aí que aconteceu. Você chegou a terminar seu ensino médio? Você estudou aqui na escola da cadeia? Graças a Deus aqui não estudei não, né? Porque aqui eu já cheguei aqui, já estava tudo terminado, entendeu? Mas assim, eu cheguei a terminar meus estudos sim, entendeu? Porque teve cursos que eu precisei fazer que precisavam do meu histórico do ensino médio, entendeu? Legal. E falando um pouco ainda sobre esse tempo de escola, eu queria saber qual que era a sua relação com a matemática. Gente, vocês querem saber a verdade, vocês querem que eu minta? A verdade, sempre. Olha só, matemática, assim, eu e ela, a gente sempre foi uma amiga. A nossa amizade entre eu e a matemática era tipo assim... É tipo a amizade entre eu e minha ex-sogra, entendeu? Ela lá na casa dela e eu na minha. Só que aí depois eu vi que matemática ela é o alicerce de praticamente tudo. Ela é a base, ela é o fundamento de todas as coisas. Quase em tudo que você olha existe a matemática. Entendeu? Então eu precisava dela. Até mesmo porque, como todo ser humano, eu sou uma pessoa que sonha também, entendeu? Em ter meu próprio negócio. E eu vou precisar muito da matemática na minha vida. Entendeu? Mas eu vou falar. Pense num cara ruim em matemática, gente. Péssimo. Mas eu sempre dava um jeito, né? Aquela cola, aquela coisa, assim, sempre tinha uns amigos que tinham que dó, né? Ficava com dó, né? Porque eu era um cara bom, pô, fazia todo mundo rir, eu sempre... As professoras também me ajudavam bastante. Às vezes fazia vista grossa. E com isso eu passava de ano. Mas sério mesmo, eu tive muita dificuldade com matemática. Hoje eu me entendo bem com matemática. Mas eu tive dificuldade. E você acha que a matemática ela pode te auxiliar quando você estiver em liberdade? Como é que é? Você acha que a matemática pode te auxiliar quando você estiver em liberdade? Caramba, Aline, acho não, né? Ela vai me auxiliar. Eu até comentei com você, né? Numa das nossas conversas, eu não imaginava que ela era a fonte principal do que eu preciso. Por incrível que pareça, a matemática, ela, para mim, abrir um negócio próprio sem a presença da matemática na minha vida, no meu ambiente, não tem como, porque é muita coisa que eu tenho que fazer, que vai depender dela. Mas isso aí é bom e essa pesquisa me ajudou, abriu minha mente muito. Hoje eu consigo ver algumas coisas que eu antes não tinha noção. Questão de preço, valor, porcentagem, essas coisas que são bem complicadas, né, na mente de uma pessoa mais
Mas pode ter certeza, vai contribuir muito quando eu sair desse lugar. E outra perguntinha da matemática. Lulu tá fazendo caras e bocas aqui, gente. Você acha que a disciplina matemática da escola e a educação matemática, que é o que a gente vem trabalhando nas nossas discussões que a gente tem em relação a essa pesquisa, elas de alguma forma têm algum tipo de relação? Só especifica para mim com mais educação, a matemática, educação, essa última parte que você falou da educação da matemática. Só me explica aí para me entender direito, que eu não entendi muita pergunta, não. Então, quando a gente fala matemática, disciplina da escola, a gente está falando do que tem nos currículos hoje, do que você aprende lá na escola, a sua equação de primeiro grau, a sua fórmula de Bhaskara. Quando a gente fala de educação matemática, a gente faz relação com a matemática presente nas nossas vidas. Como que a gente usa a matemática no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e como a gente também consegue trazer ela, no caso específico da nossa pesquisa, para a reinserção social, que é quando vocês estiverem em liberdade. Tipo assim, agora deu para mim entender a importância. Você quer saber da importância, né? Como você acha que as duas se relacionam? Se relacionam? Eu acho que você me pegou um pouco assim, tipo aquele ditado, você me apertou sem me abraçar. Mas assim, o que dá para entender é o seguinte: a matemática na escola, entendeu? Quando você aprende ela lá na escola, ela é de uma forma. Mas se você tiver uma mente um pouco mais aberta, porque não é todas as pessoas que têm o mesmo, né, grau de QI, né? Então o que acontece? Hoje a matemática ela é usada cá fora no nosso cotidiano da seguinte forma: antigamente o cara casava, né, com a mulher dele, aí você perguntava para ele: quantos filhos que você quer ter? Rapaz, eu quero um time de futebol. Misericórdia, né? Muito filho. Entendeu? Então ali tem uma matemática. É uma contagem. Hoje já tem quantos filhos? Uns 2, né? Uns 3, 4 não, que 4 é muito. Entendeu? Então, querendo ou não, a gente tem uma certa facilidade hoje de... Eu não sei, é porque, tipo assim, é igual pesquisa de IBGE, entendeu? Não fugindo do assunto, mas pesquisa de IBGE, entendeu? Tem pessoas que assistem um jornal, alguma coisa assim, mas é a mesma coisa se estivesse ali assistindo um programa internacional, onde tudo é em inglês, não entende nada, pô. Tá falando ali de, o percentual é tanto, é isso, é aquilo, e as pessoas não entendem, pô. Entendeu? Então, a matemática que a gente aprende lá na escola, às vezes ela dá um empurrãozinho, não vou falar que ela abre a mente da gente, mas ela dá um empurrãozinho para a gente poder entender isso aqui na nossa vida aqui fora, entendeu? Até questão de, daqui tantos anos é uma matemática, eu quero conquistar meu sonho de comprar meu carro, entendeu? Então, eu acho que uma auxiliando a outra. É o meu modo de pensar. Você falou de relação da quantidade de filhos. Pô, ele tá falando misericórdia aqui, por quê? Por que você acha que hoje em dia as famílias optam por ter menos filhos do que antigamente, igual você mencionou? Aline, te falar pra você, sinceridade, olha só. Não só pra você, pro Tiago também. Mas assim, a dificuldade antigamente era muito difícil, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que muito difícil das pessoas enxergarem certos tipos de coisas, entendeu? Situações. Hoje, as pessoas, as coisas, o tempo passou, né? A vida mudou e as pessoas acabaram percebendo que hoje eu necessito da minha esposa para trabalhar, para me ajudar para pagar o meu aluguel, o nosso aluguel.
entendeu? Então, se a gente tiver mais de 2 filhos, a gente não vai ter condições de pagar uma babá, pagar o nosso aluguel, suprir nossas necessidades ali de dentro de casa. Aí, então, acho que hoje as pessoas estão pensando mais no dinheiro, pô, entendeu? O dinheiro hoje ele se tornou um pouco mais complicado de ganhar. Porque antigamente as pessoas viviam muito, né, em perímetro rural, entendeu? Roça, essas coisas, entendeu? Eu conheço muita gente aí que a cidade fala a verdade para você. Tem gente que pergunta, peraí, foi a roça que foi para a cidade ou a cidade que foi para a roça? Não, foi a cidade que foi para a roça. Se intrometeu e foi lá para a roça, entendeu? A roça não veio para a cidade, não. A roça não sai de lá, entendeu? Então, a dificuldade, antigamente, ela era grande sim, mas antigamente você tinha um pé de manga, entendeu? Você tinha ali no seu quintal mesmo, taioba, você tinha couve. Hoje não, pô. Hoje a cidade invadiu tudo, acabou com tudo, entendeu? Então, acabou que se tornou mais complicado, as coisas se tornou mais caro, entendeu? Então hoje você tem que pensar muito. Fazer que nem o outro. Fazer criança é bom. Criança é bom? Fazer criança é bom. Mas vamos lá, tem que ter um limite, gente. Vamos devagar, tá? Tá certo. E agora, para terminar, eu gostaria de fazer uma última pergunta para você antes de passar a palavra para o professor Tiengo. De que maneira você acha que a educação matemática pode contribuir com as lutas do movimento LGBTQIA+. De que maneira você acha que a educação matemática pode contribuir com as lutas do movimento LGBTQIA+. De que maneira a matemática poderia contribuir? Olha só, eu vou responder do meu jeito. Então, tipo assim, é uma coisa que você me pegou de calça curta, mas assim, eu penso o seguinte, com a matemática a gente consegue, igual aquela folha que a gente, né, não sei se você tem ela aí, não sei se você tem ela aí na sua pasta, mas assim, aquilo ali precisou de quê? Da matemática, para eles terem aquele número ali de porcentagem. São tantas travestis são assassinadas, tantos bissexuais são assassinados. A gente só fala assassinado porque é difícil ser beneficiado, entendeu? Então, tipo assim, hoje a matemática contribui muito, entendeu? Nisso aí. Porque eu acho que as pessoas, é uma forma de você esfregar na cara das pessoas que, né, tem muita gente que, tipo assim, persiste em tapar o sol com a peneira, entendeu? Não quer de forma nenhuma enxergar, entendeu? Que a gente ainda sofre homofobia, que a gente ainda é perseguido, entendeu? Isso aí é em qualquer lugar, não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para, entendeu? Mas isso é em qualquer lugar, a gente sofre homofobia, a gente é perseguido sim, entendeu? Mas existe pessoas que se organizam para fazer esse levantamento aonde a matemática contribui, que vem ali, né, os números, as porcentagens de quantos vírgula por cento que acontece foi libertando com o público tal, com o público tal. Então, meu modo de pensar é esse. Tá certo, agora eu vou passar aqui o microfone para o professor Tiengo. Boa tarde, pessoal. Queria começar retomando uma associação que você fez, que eu tenho uma curiosidade. Você disse assim que a sua relação com a matemática era igual à sua relação com a sua ex-sogra. Ela lá e você aqui.
Aí o tempo foi passando, você foi se aproximando da matemática, aí você foi percebendo como que a matemática ela é importante nas nossas vidas, como que ela é necessária. E a ex-sogra? Muito boa! E aí, sogra? Hein, gente? Em primeiro lugar, queria dizer pra vocês o seguinte, que o Tiago, eu conheci ele há pouco tempo. Tem quanto tempo de pesquisa a gente tem? Tem que uns 4 meses? Ah, eu amo esse cara. Entendeu? Aprendi a gostar dele, entendeu? Tipo assim, em relação da matemática, conversando sério, a relação da matemática foi uma coisa que hoje eu acostumei com ela, né? E sogra a gente, tipo assim, é igual uma pedra de gelo quando tá dentro de um copo d'água quando você vai beber, né? Ela vai descendo ali, vai queimando a garganta, mas você tem que. Foi você que quis, né? Mas tô brincando, gente. Eu sempre tive uma relação boa com as minhas sogras. Nunca fui um cara assim de xingar a sogra, discutir com sogra, até mesmo porque eu sou um cara de. Eu acho que eu dou valor à sogra. Eu sou um cara que eu penso o seguinte: a gente está falando de matemática, mas já que ele perguntou sobre sogra, eu dou valor à sogra pelo seguinte: eu acho que se você tá com aquela pessoa que você tá, entendeu? Então você tem que valorizar a mãe dela. Por quê? Porque foi a pessoa que colocou a pessoa que você ama no mundo, entendeu? Então, tipo assim, sogra pra mim significa também um alicerce. Foi ela que colocou a pessoa que você ama no mundo, entendeu? Agora tem uma outra curiosidade, que é o seguinte. Você foi convidado para participar desse trabalho que a Aline veio fazer aqui, dessa atividade. E eu queria saber assim, o que te levou a aceitar? Foi a Aline, a sua amizade com a Aline, ou você já ter conhecido a Aline em outros momentos, em outras atividades? Foi a temática que ela apresentou? Foi a possibilidade de você discutir sobre outros assuntos? O que te levou? Mas pode ser sincero na sua resposta. Não. Deixa eu falar. O que me levou ao que a escolher participar, chegou um momento em que eu estava numa dificuldade, né, vamos dizer assim, psicológica. Eu cheguei a comentar para ela que eu queria desistir, certo, Aline? Você lembra aquele dia? Aí ela só falou para mim, não, foi uma forma carinhosa que ela teve de falar, não, eu só vou quebrar sua cabeça, né, se você desistir, entendeu? Dá uns 2 tapas, mas tô brincando. Ela chegou para mim e pediu para não desistir, entendeu? Mas assim, eu vi uma oportunidade, que inclusive eu vou pegar vocês de surpresa numa coisa que eu falei para você lá no começo, que eu tinha um pouco de receio, né, de vir aqui e expor algumas coisas, e no final eu não queria que fosse aberta ao público, entendeu? Mas assim, eu andei pensando muito antes de vir participar disso aqui, dessa entrevista, e tipo assim, hoje eu cheguei a uma conclusão de que se depender, né, da minha entrevista, tanto na unidade quanto lá fora, para você apresentar para o público, pode apresentar, entendeu? Você tem minha total autorização, né, liberdade para isso, porque, olha só, foi uma forma, Tiago, que eu encontrei, eu acho que de mostrar que além assim do pouco, eu achava que eu conhecia alguma coisa sobre matemática, eu não conheço nada, estou aprendendo ainda, mas graças a Deus minha mente está abrindo e eu estou progredindo. E tipo assim, foi uma forma também de eu mostrar, porque
não foi só a matemática, entendeu? Foi a convivência com vocês dois, né? Apesar que você teve um problema lá, né? Que você ficou acho que umas 2 vezes sem vir. Mas assim, eu pude conhecer a Aline um pouco, a Aline, né, teve o desprazer de me conhecer também, entendeu? Ai, tô brincando, gente. Mas olha só, e foi uma forma também de eu mostrar que... De eu mostrar não, de eu conseguir passar para as pessoas, entendeu? Que a gente tem sentimentos, a gente tem o nosso lado, né, emocional, entendeu? E tipo assim, o mais importante de tudo que eu penso, não sei se para vocês mas para mim é saber que mesmo eu estando preso, eu tenho a capacidade e o potencial de ajudar uma pessoa que tá lá fora, tá muito mais avançada do que eu nos estudos, né? Quem sou eu para chegar do lado da Aline, né? Hoje uma professora, né? E tipo assim, eu fiquei muito feliz, foi quando eu perguntei para ela e ela falou, gente, ó, isso aqui vai contribuir para tal coisa assim, 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 entendeu? Na minha carreira. Então, tipo assim, eu fiquei feliz por saber que foi uma forma que eu pude ser um intruso que fez parte da história, tanto sua quanto dela. Eu queria... sabe que eu sou professor de matemática, e enquanto professor de matemática, minha primeira preocupação nunca é com a matemática. Quando eu vou para a sala de aula, quando eu vou trabalhar na sala de aula, minha primeira preocupação sempre é com as pessoas que estão ali. Porque se não tiver as pessoas, a matemática não significa nada naquele momento. Então, eu sempre penso nas pessoas que vão receber aquela informação e como que essa informação ela vai contribuir com aquelas pessoas. E acho que a relação que se estabelece, professor, aluno, pessoas entre si, são da maior importância. E aí eu queria fazer um depoimento para você. Em um dos nossos encontros, teve um deles que a Aline foi conversar com seus colegas, em particular, por demandas deles, né? Então, e a gente ficou conversando na mesa. E nessa oportunidade você falou mais sobre você, da sua relação com a sua família, de como que essas questões se deram, como é que você daqui, né, as expectativas que você também tinha. Você pode talvez nem lembrar das coisas que você me disse, mas que para mim foram muito importantes, porque me fizeram repensar a minha própria vida, a minha própria relação com a minha família, a minha relação com as pessoas que estão no meu entorno. Então, quando você fala da possibilidade de contribuir com as outras pessoas, todo mundo é capaz de contribuir com as outras pessoas, independentemente de onde que elas estejam. E isso eu acho muito bacana, isso eu acho muito interessante. Então, a sua fala, ela me chega de uma forma muito significativa. E aí eu quero fazer o meu agradecimento pela sua participação no curso, nas atividades como um todo e pelos seus depoimentos aqui nesse nosso diálogo. Então, expressar o meu agradecimento. E eu espero que tenha música. Vamos contar pro pessoal, gente. Nosso primeiro encontro coletivo, o Lolo pediu pra gente ensaiar uma música pra gente cantar no próximo encontro. E eu e Tiengo, a gente foi enrolando, e a gente nunca cantou. Então hoje, para encerrar esse episódio com o Lolo, nós, eu, Tiengo e ele, vamos cantar essa música junto para encerrar nosso episódio. Vamos lá? Para quem não sabe, Lolo é um ótimo tocador de violão e um excelente cantor. Um músico completo. Vamos lá então, Lolo? Deixa eu só chegar um pouco
Eu não tô com medo de vocês não, tá, gente? Essa música é uma das que eu mais gosto, pô, tá vendo? É uma música serena. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando, acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho meus segredos e planos secretos. Só abro pra você e mais ninguém. Porque você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém, se ela de repente me ganha, quando a gente gosta, claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me ama ou não está maduro. Yeah, 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 yeah. Onde está você agora? E quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só é da boca pra fora. Ou você me ama ou não está maduro. Yeah, 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 yeah. Onde está você agora? Beleza, pessoal? Até o nosso próximo episódio. Beijão, beijão.